Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao seu canal financeiro para mais um episódio da Carteira Antifrágil do Zero, aquela que nós montamos com R$ 200 mensais no Brasil e no exterior, com foco no longo prazo, geração de renda passiva, que é aquela que você obtém sem trabalhar, seguindo os princípios de antifragilidade do Taleb. Na tela estamos aí com o site da corretora Clear, que é aquele que a gente utiliza no Brasil. Vamos fazer login e vamos avaliar quais serão as operações que faremos no mês de março de 2023. Lembrando que mais ou menos há uns 2, 3 meses já tem essa questão aí do token na nossa conta, então eu vou ter que acessar aqui meu celular e liberar o token para a gente poder fazer o login. Vou fazer isso. Antes de mais nada, eu gostaria de ver com os colegas o câmbio, aqui USD-BRL, esse é o câmbio do dólar frente ao real. A gente sempre dá uma olhada no começo dos vídeos para ver se faz mais sentido pegar o aporte, colocar no Brasil e no exterior. Por quê? Porque a corretora que a gente está utilizando agora, ela é a Avenue, e a Avenue tem um limite de aporte mensal de R$ 200. No mínimo, você tem que fazer esse aporte. Como o nosso aporte mensal é justamente de R$ 200, a gente fica limitado. Ou a gente aporta lá, ou a gente aporta no Brasil. Já antecipo, até pelos vídeos que a gente tem feito da Sproutify, que a ideia é, quando atingir lá o limite mínimo para conversão sem taxas, são US$ 500, a ideia é migrar da Avenue para o Sproutify. Mas como essa é a limitação de momento, a gente dá uma olhada no câmbio. No momento, o dólar se encontra aí a R$ 5,15. Se a gente pode analisar o gráfico, a gente vê que tem uma mínima ali pouco abaixo de R$ 5. Foi até quando o pessoal falou, nossa, olha como o Brasil vai bem. No dia ali ele bateu, foi até 4,95, se não me engano. Já fechou o dia acima de R$ 5 e de lá subiu. Atingiu uma máxima em 5,30 e no último mês e meio, mais ou menos, tem oscilado próximo a essa faixa, estando agora em 5,15. Olhando o gráfico, a gente vê que não tem nem grandes movimentos para cima nem para baixo, tiradas de distorções. Eu entendo que são momentos bons para a gente fazer aportes consistentes no dólar, afinal de contas é a moeda mais forte em uma economia mais relevante que a brasileira, e a gente está bem defasado, a gente está muito comprado em Brasil e muito pouco em dólares. Nossa carteira nos Estados Unidos tem menos de US$ 400, se a gente for arredondar para 400, com câmbio de 5, R$ 2.000, sendo que a gente tem algo em torno de R$ 4.000 no Brasil. A ideia é migrar com o tempo e ter mais dinheiro no exterior do que no Brasil, justamente pela segurança e autonomia daquele mercado. Não que a gente não vai ter Brasil, mas por ser considerado especulativo, embora muitos entendam que é mais sólido, enfim, não vou entrar nesse detalhe, a gente mantém menos capital naquilo que é menos seguro. Para esse vídeo vai ser até mais simples. Os R$ 200 que a gente vai fazer de aporte na Avenue. Mas antes da gente fazer o aporte da Avenue, a gente tem que ver as operações e opções que estão abertas no Brasil, para a gente rolar ou encerrar. Se for o caso, sofreu o exercício, aí nem tem muito o que fazer da Avenue, e só então fazer esse aporte. Então, a gente retorna à corretora, estamos aqui na Clear, inclusive a nossa carteira sofreu muito esses dias aí com as quedas da bolsa, e a gente olha aqui justamente em estratégia de opções. A gente tinha calls, ainda tem na verdade, calls vendidas no strike 110, 4 calls. Como está próximo de 100, a BOVA 11, o lucro quase máximo aqui nessa questão, a gente vai encerrar pagando poucos centavos. E tem puts vendidas no strike 100. Essa aqui, por outro lado, a gente deve ter um leve prejuízo ou um lucro pequeno, porque está próximo desse strike. Temos também proteção lá no strike 60 ou 65, aqui não está dizendo, vou até clicar aqui, ó. Aqui não diz o strike. Qual é o strike? Bom, a gente vai ver lá, sem problema nenhum, e aí a gente prossegue no exercício. Como a gente faz o encerramento dessas operações? Em menu, estratégia de opções, resultados. Vamos encerrar, aqui está mais simples, o mercado está aberto, abriu agora há pouco. BOVA C11, strike 110, lucro quase máximo aqui, 97,14%. Antes a gente tem que ver o saldo, né, amigo?
O que é isso, né, Bruno? Vou clicar aqui no saldo, não exibir novamente. A gente tem R$ 6,80. R$ 6,80 desse extrato aqui foi o que sobrou do mês anterior, mais proventos que a gente recebeu de Camil e de Bradesco, tá bom? E aí a gente ficou com este saldo. Para encerrar essa operação aqui, voltando lá, é bem simples. A gente tem esse saldo justamente porque está aqui a 16 centavos, 16 vezes 4 vai dar, se fosse 20 centavos, né, vai dar 80 centavos. Então a gente tem essa aqui, já dá para encerrar tranquilamente. Como a gente encerra, clicamos no mais nela, vou até voltar aqui, ó, clica no mais, reverter. A gente reverte fazendo a operação inversa, não é nem 16, agora é 5 centavos. Então, 5 vezes 4, 20. Vai dar 20 no todo. Olha só, bem tranquilo. Nem vou brigar com isso aqui. Reverter a operação inversa. Se a gente vendeu essas calls, a gente tem que comprar. E para a gente comprar imediatamente, a gente tem que botar no preço que estão os vendedores aqui. Então é o que eu vou fazer, porque o lucro é quase máximo. 4, que é a nossa posição. Vou até confirmar aqui, ó. Novamente, 4. Então vamos lá. 4 a 5 centavos, reverter, vou botar minha assinatura e envio. A operação já deve ter sido feita, foi feita. Se a gente vier aqui em ordens, foi concluída, 4 a 5 centavos, 20 centavos que a gente gastou para encerrar essa operação. Na próxima, o strike aqui da proteção era no 65, ambas aqui vencem agora em 17 de março. Vamos encerrar essas puts aqui vendidas. O lucro é menor porque, como a gente pode ver aqui em call put, a BOVA11 está em 101,14, inclusive chegou a estar abaixo de 100. Está caindo hoje, está um pouco mais próximo de ser exercida a put. Ainda assim, a gente está com um ganho bem potencial aqui, ó, 32%. Vamos encerrar sem problema nenhum e vamos rolar. Vamos vender novamente o abril, mesmo strike. Por quê? Puts são europeias. Se a gente vender essas puts no strike 100 lá por abril, elas só podem ser exercidas em abril, do tipo europeias. E então, esses R$ 200 que a gente vai, né, nessas duas puts que a gente vai comprometer, a gente só precisa ter eles lá em abril. Mês que vem tem mais R$ 200 do nosso aporte. Então a gente clica aqui em reverter. Isso aqui vai ter um gasto maior, né? 85 centavos vezes 2, vou botar 87, né? Aqui vai ter um gasto de 87 vezes 2, 1,74. Também bem tranquilo, dentro do nosso saldo que a gente vê aqui agora, já está diminuído de 20 centavos. Vamos reverter, mesma coisa, se a gente vendeu, a operação inversa é comprar, a gente tem que comprar no preço que estão oferecendo aqui na venda. Já vou botar aqui 88 centavos. Vou botar 89 só para não correr o risco de o preço oscilar enquanto a gente está fazendo essa questão aqui. Duas, reverter, assinatura e envio. Vou em ordens, eu botei 89, pegou 88 que é o topo do book. Né? Isso eu já comentei para os colegas. Se você coloca o preço acima do que está lá na venda para comprar ou abaixo do que está na compra para vender, você vai vender no limite do preço da compra. Está até aparecendo aqui em detalhes. Ó. Vamos ver se aparece. Meu rosto ficou bem na frente, mas está aqui, ó, 88 centavos o preço médio. E com isso a gente encerrou as duas operações, a gente não tem mais nada para esse mês. O nosso saldo ficaria em 4,84, mas novamente, vamos rolar nesse mesmo strike, porque a ideia é a gente rentabilizar essas operações aqui de BOVA11. Como a gente fez isso? A gente vê no gráfico. Vou mudar aqui BOVA11, para ver se faz sentido. 100 está mais ou menos aqui, então próximo ao fundo, inclusive respeitou, então é um bom sinal. Se a gente vender no 110, a gente vai ganhar muito menos. Só que o nosso preço médio está na casa de 105. Isso aqui eu preciso ver com mais calma. Vamos fazer o que é mais simples? A gente já vende essas puts aqui no strike 100, para manter essa questão. Travou tudo aqui. Às vezes a Clear tem dessas coisas aí, maravilhosas. Então vou sair, vou em meus ativos e vou voltar lá. Menu, estratégia de opções, call e put, BOVA11, 20 de abril, put,
BOVA P85, agora sim, ó, compra e venda. Por que não pode ter reverter? Porque eu não tenho posição aberta naquele ativo, não tinha por que ter reverter. A gente vai vender. Vai vender quantas dessa put? 2. Nosso orçamento mensal, né? Nosso aporte mensal de R$ 200, a gente vai botar aí R$ 200. 2 puts de 100. Tem taxas, mas como deu para perceber, sempre tem um capital que entra aí, sobra de um mês para o outro, mais aí a questão de dividendos que a gente recebe, é só a gente não fazer nenhum gasto além desse e sempre sobra esse capital. Então, vou vender 2, vou botar aqui 1,91 mesmo, sem problema nenhum. Assinatura, venda, 2, envio. Vendemos aqui, tá? 1,91. Com isso, a gente já entrou aqui em 2 puts, já até subiu, não tem problema nenhum. É uma diferença ínfima. E a gente já captou aí 3,82. Dessa aqui, a gente pode ver quanto está lá pagando o strike na call, novamente do strike 110. Vou só confirmar o preço médio para a gente evitar de fazer alguma lambança. Então, menu, meus ativos, BOVA 11 aqui. Nosso preço médio é 104,81, vou considerar 105, porque tem taxas e tal. Vender abaixo de 105 é vender no prejuízo. Se bem que tem o prêmio que a gente vai embolsar, eu não venderia no 105. A ideia de vender no 110 é uma margem de segurança. Esboçou alguma reação, mas nem tanto. Vamos dar uma olhada aqui no prêmio das calls. Novamente, menu, estratégia de opções, call e put. O que a gente não ganha na call, a gente ganhou bastante na put, justamente por vender mais próximo. Então vamos lá. BOVA 11, vencimento de abril, call. A gente vai filtrar para cima, né, para pegar mais strikes. E aqui, ó, 110 tá pagando, tá que nem tão pouco assim não, hein, amigos? 110 tá pagando 50 centavos. Então a gente consegue rentabilizar aqui mais R$ 2, já cobre, por exemplo, uma proteção da nossa carteira, vendendo no mesmo strike, sem reduzir aqui a nossa margem de lucro. É o que eu vou fazer. Então, BOVA D 94, strike 110. Vamos vender 4, porque a gente tem 4, BOVA 11, então a gente tem 4 para entregar. Mesma coisa, não vou brigar com o preço, já vou botar aqui no comprador. Então, eu vou vender 4. O comprador está agora a 47, então eu vou botar 47. Vou vender no 47. Venda, assinatura, envio. Lá em ordens. Pegou, amigos. Então, a gente retomou a nossa posição exatamente nos mesmos strikes, 100 e no strike 110. Com isso, a gente pegou aqui mais 1,88 na venda das calls e 3,82 aqui na venda das puts, fora o que a gente pagou para encerrar as posições. O nosso saldo agora 10,54 projetado. Líquido, né? Nosso ganho foi de 3,74. Então, a gente ainda ganhou 3,74. A gente não vai ganhar tudo isso porque a gente vai usar em torno de R$ 2, vai ganhar então 1,74 para renovar o nosso seguro. Esse aqui a gente não encerra porque já virou pó, né? Tá 1 centavo. Vamos ver aqui na série P alguma put próxima ao 65 ou 60 para a gente manter essa proteção. A gente muda aqui para put. Agora a gente filtra os strikes para baixo. E a gente tem aqui na nossa put, temos no strike 60, 2 centavos. E no strike 65, 2 centavos. No strike 72, por exemplo, já está 3 centavos. Aí eu não quero pagar 3 centavos, mesmo que seja mais próximo. Eu vou filtrar para baixo e vou pegar o mesmo strike 65. Só para evitar a catástrofe, a hecatombe, quedas muito abissais, mas em tese é um dinheiro que a gente meio joga fora. Não é, porque na verdade a gente deixa de lucrar, a gente amortiza, né, o nosso lucro para manter uma proteção. Então não acho tão problemático assim. BOVA P 77, strike 65, vamos comprar 100 aqui a 2 centavos. Então a gente muda a quantidade para 100, 2 centavos. Novamente, calculadora, eu sempre faço a conta. Se a gente compra 100 puts do strike 65, a gente tem uma proteção de R$ 6.500 para uma carteira que no Brasil é de R$ 4.000. Então, aproximadamente.
Então, a gente tem uma boa proteção, sendo que metade dessa carteira aqui, ou um terço dessa carteira aqui, está em renda fixa. A gente não precisa proteger, em tese, o que a gente já está na renda fixa. Então, é uma proteção bem maior do que a nossa carteira, também tranquila e válida, né? E não é um gasto tão alto. Lembrando que sai do próprio ganho que a gente teve com a rolagem das opções. 100 a 2 centavos, BOVA P77, Strike 65, comprar. Assinatura e enviar. Em ordens, foi executada, a gente vai em resultado, então aqui as operações. Rolamos as calls, rolamos as puts e deixamos virar pó desse mês comprando um novo seguro. Com isso, o nosso saldo de ganho, 1,74 positivo. A próxima coisa que a gente faz, que é mais simples, é fazer aí o câmbio do dinheiro para a Avenue. E como a gente faz isso? A gente abre a corretora, avenue.us, United States, Estados Unidos, acessar a conta. Aqui eu vou colocar meu e-mail, senha, vou pegar o token aqui do celular, não vai aparecer para os colegas. E pronto, fizemos aqui o login. As últimas operações que a gente fez, mês passado, a gente comprou renda fixa de curtíssimo prazo, Ethereum e Bitcoin, que era o que estava mais defasado na nossa carteira. O primeiro ponto é o câmbio. Como a gente faz isso? Primeiro a gente faz um depósito, vai ter um código Pix na tela. Com o meu famoso celular, eu vou no meu banco de preferência, eu escaneio esse código Pix, tudo isso aqui agora, vou mostrar para os colegas como é simples. Vou na aba de Pix aqui da minha instituição bancária, ler ou colar código Pix. Vou ler o código da tela. Aqui ele já identifica como Avenue Security DTVM LTDA. Tome muito cuidado com relação a isso, se não ser uma fraude. Bruno, e como é que ele faz a conferência de que é a sua conta? Ele vai fazer a conferência porque vai sair de uma instituição bancária que tem os mesmos dados cadastrais da minha conta da Avenue. Então vai ter o mesmo CPF, o mesmo telefone, de repente, mas principalmente CPF, né? Vai ter os mesmos dados de pessoa física na conta, então tem que ser eu titular dessa conta, não pode ser de terceiros, que estão cadastrados na Avenue. Então ele vai reconhecer o depósito e vai aparecer no meu saldo. Então, R$200, confirma aqui os dados, né? A chave Pix, que é a pix@avenue.us, né? É do Itaú. Itaú comprou a Avenue, para quem não sabe. Pagar. Coloco minha senha e foi. Agora é só esperar. E o dinheiro caiu, tá aqui na nossa conta em reais da Avenue. Próximo passo é fazer o câmbio. A gente clicou em câmbio. Real para dólar. Continuar. Investimentos, que é o que a gente vai fazer. Continuar. A gente vai investir em fundos ETFs e ou bonds. Nossa carteira é basicamente de ETFs. Continuar. E no caso, a gente vai investir para quarta-feira. Por quê? Porque o câmbio é mais barato do que instantâneo, né? Esse 5,27 já é o custo efetivo total. Os colegas me viram aqui consultando, o câmbio está 5,16. Então, o custo para você enviar dinheiro pela Avenue é basicamente de 11 centavos, né? 11 centavos de acréscimo em relação à cotação normal, isso se você considerar para quinta-feira. É um custo significativo, mas a nossa quantidade de dinheiro também não é tão grande assim. Vamos fazer a operação para o dia seguinte, a gente coloca o saldo total, só para reforçar aquilo que foi falado, se a gente coloca menos, ele bota que o valor tem que ser superior a R$200, senão não vai, então vou botar R$200. Vai dar $37,77 na nossa conta, disponíveis a partir de amanhã. Então ele até bota aqui, ó, UF 76, valor em real vai dar 120,99,24, mas a gente vai receber este valor aqui, só para os colegas saberem. Eu vou confirmar o câmbio, R$200. Meu câmbio foi solicitado, foi iniciado. Então agora é só voltar lá na minha conta. Se a gente ver aqui em câmbio, ele está aqui disponível, mas se a gente clica no izinho, ele está disponível em D+1. Hoje é 0, então hoje não dá para comprar nada. Então a gente espera o dia de amanhã para fazer as operações e esse vídeo vai ter um corte, como sempre tem, quando a gente faz aporte lá fora. Encerrada essa etapa inicial, a gente vem aqui para a planilha, que agora só está disponível para membros, mas a gente mostra durante o vídeo mensal, já atualizada pelos valores,
continuamos com todos os valores percentuais aparentemente dentro de controle. Criptos aí estão até sobrecompradas, ações e ETFs bem sobrecompradas, foi a posição que a gente mais colocou, e renda fixa tem uma questão sui generis. Os títulos mais curtos que a gente poderia eventualmente aportar, eles não estão mais disponíveis, como o pré-2025 e IPCA mais 2026. Já comentei brevemente, mas vou só antecipar mais uma vez aqui. Renda a mais, ou renda a mais, eu não pretendo colocar na carteira, porque o Brasil é um país muito inseguro para ter renda fixa de tão longo prazo. Como eu falo assim, a gente tem esse IPCA mais 2035, mas pode fazer marcação a mercado, vender antes do prazo. O renda a mais tem uma carência de 60 dias para fazer esse procedimento da compra, e os resgates dele começam, na melhor das hipóteses, em 2030, então, obviamente, está fora do nosso escopo para receber até 2049, isso na melhor das hipóteses. Não confio no Brasil para tanto tempo assim, colocando em perspectiva. Então, a gente ainda estaria defasado aí em renda fixa, pela nossa planilha aqui, daria para, por exemplo, colocar aí mais R$ 720, né? Se ela já tiver ajustada aqui, eu acho que sim, eu botei as fórmulas todas direitinho, que sairiam basicamente da parte de ações, mas não vamos vender no prejuízo, obviamente. Posições que, dados as movimentações recentes, continuam ainda com possibilidade de aporte é o ouro, onde se coloca aqui para compra ainda de mais 5 cotas, que não dá, né? Pelo que a gente já viu, e a prata, mas também não dá pelo valor nominal. Cada cota aí está na casa de 31,55. Desde o vídeo que a gente gravou ontem, a gente teve ainda mais uma alteração. Além das operações com opções, a gente ainda recebeu mais um provento de Bradesco. Então, no momento, a gente tem 13,05. Pela quantidade, dá para a gente comprar uma cotinha de ouro aqui no Brasil, deixar o resto na carteira. Infelizmente, a gente está com essa alimentação da Avenue, como foi comentada, mas em breve será sanada. Então, no Brasil, comprar uma cota de Gold de 11, vamos lá. Volta a carteira, menu, Swing Trade. Gold 11 acho que foi a última coisa que a gente comprou mesmo. ETF, não se coloca F, independentemente da quantidade que a gente vai comprar. É uma cota, a mercado, 9,89, tudo certo. Comprar a assinatura e enviar. Em ordens, for comprada a nossa cota aqui, basicamente a 9,89. Então, no momento a gente então passa a ter saldo de 13,16 e esse saldo aqui eu não vou fazer mais nada. No Brasil, era o que a gente tinha para fazer. Se você utiliza o MyProfit, você já fez a integração, os ajustes já serão feitos. Caso contrário, você precisa importar as notas. Vou só dar uma olhada lá no final para ver se tem DARF, você paga, né, para quem acompanha aqui a carteira. Então, sem problema com relação a isso. Nos Estados Unidos, a gente fez o aporte ontem, e agora a gente está com $38,10. A gente mandou 37,77 e o resto aqui foi de dividendos. Os de renda fixa que pagam mensalmente pagaram. BIL, SHY, TLT e LQD. No final desse mês também está previsto o pagamento dos de renda variável, o VT e o REACH. Então a gente deve ganhar mais alguns proventos. Olhando a nossa carteira friamente, amigos, nada mudou. De ontem para hoje, inclusive, Jerome Powell falou aí ao Congresso americano, presidente do Fed, e já há sinais mais evidentes de retomada do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, que vinha subindo só 0,25, a perspectiva era parar, já se fala em alta aí no final desse mês de março em meio ponto percentual. Falando em alta de juros, não há que se falar em compra de títulos de juros mais longos. Então, nada de LQD, embora esteja bem defasado, que são bons corporativos, né? Títulos de empresas de longo prazo, muito menos aí de TLT, que são 20 ou mais anos. Tem muito a sangrar ainda essas posições. Também não é prudente colocar em SHY, por embora seja um prazo mais curto, é 1 a 3 anos. O que restaria aplicar em BIL, que realmente são os títulos de curtíssimo prazo mesmo americanos. Eu poderia fazer um aporte pontual, talvez,
também em prata, porque prata, embora sofra, né, por estar relacionado ao mercado, né, à atividade industrial, ela também é uma reserva de valor. Não tem tido o mesmo desempenho recente do ouro, que inclusive sobe, mas em última análise ela também pode vir, né, no momento de estresse subir, e é uma posição significativamente defasada na nossa carteira. Mas, considerando a prudência, seria apenas um leve aporte de $5. E, então, descartada a possibilidade de aportes em renda fixa, a gente restaria os dois ETFs de renda variável, o REIT, que são fundos imobiliários, e o VT. E por mais que a bolsa, de um modo geral, né, tenda a sofrer ainda mais, seria talvez interessante. Só que, comparativamente, VT e REIT, a posição que está mais defasada, que sofreu mais quedas, é justamente a dos fundos imobiliários, apesar de estar subindo o outro. Fora essa questão de serem imóveis, terem valor real, mesmo que ainda não tenham inquilinos. Resumo da ópera de tudo que a gente acabou de falar. Temos 3 ordens disponíveis no mês e, seguindo um critério de prudência e diversificação, compra de $5 de REIT, $5 de SLV e o restante que sobrar dos valores manteremos em caixa, vamos dizer assim, Bill, justamente porque o ciclo de juros agora parece ter voltado a se acelerar na alta lá nos Estados Unidos, que pode ter até impacto no Brasil. A gente poderia até considerar criptomoedas, mas para a gente também não ficar forçando um aporte neles, que a gente já fez mês passado em Bitcoin e Ethereum, a gente vai para estes outros ativos aqui. Então vamos fazer os aportes, coisa bem simples. A gente clica aqui em REIT, que é o nosso primeiro aporte, compra, muda mercado para valor e coloca aqui $5. Por que $5, Bruno? Se a gente tentar botar menos, só para lembrar para os colegas, não vai. Os $5 de REIT, comprar. Ordem aberta, um pouquinho, foi executado. Volto à minha conta. Próxima ordem do mês, SLV, como a gente falou. Também muda o mercado para valor. SLV e iShares Civil Trust. Todos aí da BlackRock. No caso, a iShares é a mesma do BOVA11 aqui do Brasil. $5 também. E comprar. Já foi executada mais rapidamente. Voltando à minha conta, a última operação, para a gente não extrapolar o limite da isenção, Bill. E aí a gente vai mudar mercado valor, só que dessa vez vamos comprar todo o valor remanescente, $28,10. 1 a 3 meses. Poderíamos até colocar o TFLO, que é títulos flutuantes, mas aí vai ficar uma complexidade, um número de títulos muito grande. Eu estou tentando evitar isso aqui e a diferença é muito pequena, sendo bem honesto. Comprar, executado. A gente volta para minha conta. Estamos com a conta zerada, todas as operações feitas, liquidadas em D+2. É bem interessante, mas a plataforma se ajusta. Não vamos fazer mais nada, porque já extrapolamos as 3 ordens do mês. Então, quando cair os dividendos lá do final desse mês, eles vão servir junto com o aporte do mês que vem. E foi isso que a gente fez no exterior. Mesma coisa, se você tem um iProfit, ele já faz o ajuste automático, né? Até porque o MyProfit foi comprado pela Avenue, então já tem essa integração, principalmente se você foi lá na plataforma. E a gente vai só dar uma olhadinha na plataforma para ver se não há impostos a pagar esse mês. A gente faz algum tempo que não há. Para quem não conhece, myprofitweb.com, parceiro aqui do canal, forneceu sua conta para a gente poder acompanhar a carteira. Mais um serviço muito bacana. Conheço aí o CEO, é uma coisa séria, bem acessível, uma plataforma eficiente. Sem mais comentários, se você acompanha aqui a carteira, não tem nem essa questão. Vou fazer o login e a gente já prossegue. Então, estamos aqui na nossa carteira. Preciso só inserir as notas para não dar confusão com a minha carteira, que tem as integrações automáticas. A da carteira que a gente faz do zero, eu faço a inserção manual, senão pode dar duplicidade, porque em tese as pessoas só têm uma conta, mas eu tenho 2. Outro ponto a ser ressaltado é que as operações de hoje não vão poder ser inseridas porque a nota de corretagem só está disponível no dia seguinte. Mas como são só compras de ações, seja no Brasil ou ETFs lá no exterior, não há imposto a ser pago. Então, para fins de imposto, a gente tem que ver isso independentemente da sua integração automática. Não aconteceu, pelo menos nesse aspecto, na Avenue,
das notas de câmbio, essas você precisa continuar ainda baixando e colocando, e a gente fez câmbio, mandamos dinheiro para o exterior, e lá no Brasil das operações com opções eu vou ter que inserir justamente porque eu não faço essa integração para fins dessa carteira. Já baixei a nota lá, para a gente não ser redundante, para os colegas a questão de câmbio, que vem aqui na aba relatórios, relatório de câmbio. Aí eu mudo aqui a data, por exemplo, a última semana, e ele já passa aqui para mim. Isso você tem que continuar fazendo mesmo que você esteja no plano mais sofisticado aí da Avenue. Pelo menos eu tive que continuar fazendo. Então, eu baixo todo o contrato de câmbio com todos os detalhes, né? Tem meus dados sensíveis, vão estar achurados aqui para os colegas. Faço o download, salvo na área de trabalho como nota de câmbio. No caso, dia 7/3/2023, Bruno Case, carteira de frágil do zero. Posso fechar aqui e vou aqui no My Profit novamente. Então, aqui eu vou em notas de câmbio, a minha conta notas de câmbio, faço aí uma inclusão de uma nota de câmbio. Eu vou buscar o local. Primeiro eu boto qual é a corretora, a Avenue, e vou buscar ela lá onde eu salvei. Salvei na área de trabalho. Nota de câmbio. Enviar. Já foi incluída. Se eu vejo aqui em minhas notas importadas, ela já entra e já atualiza meu câmbio. 5,17 foi o preço médio. E próximo é inserir a nota, né? Que em tese vocês não precisariam, mas já vou colocar aqui. Enviar notas. Eu vou aqui em nota da Clear e arrasto aqui. Vamos lá. Já salvei. 7/3. Tá aqui. E agora a gente pode conferir aqui em minha conta, notas de corretagem, todas as nossas operações. Se já tivesse aqui o ajuste, né, como ele fala, as integrações, aí já faria tudo automático, já pegou a nota de ontem. A de hoje ainda não vai ter, para o vídeo do mês que vem a gente já insere. Só para os colegas verem, né, seria aqui na aba Minha Conta, Integrações, e aí você ativaria. Novamente, não fiz isso por questões logísticas aqui deste quadro e desta conta específica. Então, o próximo passo é a gente ir aqui na aba IR e ver aqui a ficha de renda variável tributada. E no momento, a gente fechou aqui no mês de fevereiro com R$ 4,72. A gente vem aqui no meu DARF, IR meu DARF, e realmente ele já somou. Na verdade, 4,72 já é o valor total. E isso aqui a gente não paga imposto, né? A base de cálculo é quase 72, a gente teria que pagar 0,71. A gente não paga menos de R$ 10, não se emite DARF menos de R$ 10. Esse foi o lucro do mês, 4,72, na verdade. O imposto seria 71, que somado aqui aos acumulados dá mais 1,95. Nada disso a gente consegue pagar, porque dá menos de R$ 10. Se a gente tentar gerar DARF aqui, por exemplo, ele vai nos mandar por essa tela e justamente acumula. Para esse mês de março, já considerando as operações que a gente está fazendo, que não fechou, tem aqui mais 6,18. Então, a gente teria aí mais 93 centavos que se somariam a tudo isso aí mais 2,65. Ainda assim, menos de R$ 10. Então, se você acompanha a carteira de frágil do zero exatamente como a gente está montando, não há imposto a pagar, né? Apesar de aparentemente ter, justamente porque ele não chegou ao limite de R$ 10. Mas a gente sempre vai informar para os colegas. No meu caso, eu já faço o ajuste todo na minha carteira principal, mas para vocês eu vou falar quando for o caso. E aí é simples, né, amigo? É só você vir aqui em gerar DARF, não vai aparecer, mas aí iria aparecer uma DARF que você só imprime e paga no banco de sua preferência e depois você lança aqui como pago sem nenhum problema, bem sossegado com relação a isso. Caminhando aqui para os finalmente do vídeo, a gente tem agora a possibilidade de aluguel de ações. O que é isso? Você deixar os seus ativos que estão parados na corretora, como essa aqui é uma carteira de longo prazo, tem que ser unidades inteiras, eles podem ser disponibilizados para aqueles operadores que operam vendidos aí em ativos. Então, para a nossa carteira aqui, eu acho que é uma forma interessante de ganhar uma renda extra. Não é restrito você poder fazer a venda do ativo, só quando você fizer a venda
ele sai da questão de aluguel, é aqui na aba Investimentos, Aluguel de Ações, e aqui você escolhe a opção Eu quero alugar minhas ações. Então, um contrato, como eu falei para os colegas, tem que ser unidades inteiras, então ativo que eu tenho menos de uma unidade, né? Eu tenho meio, 0,75 não entram aqui, mas eu recomendo que você leia com calma, eu já li para mim. Clico aqui nesse botão que eu concordo e digo que quero alugar meus ativos. E aqui já está virado para a função. Tá? Aluguel de ações está habilitado. Então, possivelmente, não sei, né, se for conseguir alguma corretora aqui no Brasil, quando a minha ação for alugada, eu vou receber algum aviso aqui, se é que já não aparece aqui na abinha, mas ainda não. E lembrando, na minha conta, por exemplo, a gente vê aqui os que podem ser alugados. Bill, que agora eu tenho uma unidade inteira. Rich, eu tenho uma unidade inteira. E só. Os que eu tenho menos de uma unidade não participam deste processo. Então pode ser um estímulo para você aumentar aí os seus aportes lá fora, ganhar uma renda fixa em dólar, também tudo declarado, tudo ajustado, bonitinho. Bom, então voltando à nossa planilha, todos os ajustes foram feitos, né, com a nossa compra de ouro. Nossa carteira no Brasil totaliza R$ 3.930,91. No exterior, já coloquei o aporte aqui de ontem, câmbio fechou aqui em 5,30, custo total, na verdade, nem 5,27 como a gente tinha falado. O preço médio 5,18, então bateu bem com o que a gente falou. E considerando todos os aportes no exterior, nossa carteira então está no total aqui de R$ 1.964,51 ou 379,25 dólares. Também já ajustei a posição aqui em criptos. Então, a nossa ideia é fazer a migração da carteira aos poucos, ficar 80% lá fora e 20% do Brasil. Dá para ver que a gente está um pouco invertido em relação a isso, para diminuir o risco da nossa carteira. E novamente lembrando, o próximo passo na carteira do exterior é atingir aqui os 500 dólares, mais a taxa, e migrar para as Spotify para a gente poder fazer aportes mais frequentes, com valores menores e também ter aquela rentabilidade na carteira baseado no que a gente já comentou. Se você é membro, depois eu vou mandar para vocês aí a planilha já atualizada com a compra que a gente fez desse mês aqui, para você poder acompanhar e fazer um ajuste no seu acompanhamento mensal. E se você quiser se tornar um membro, ajudar essa iniciativa a crescer, ter os slides que a gente falou, ter o Excel que a gente também comentou do vídeo específico, ter um assessoramento mais direto, clica no botão da vermelhinha e a gente se encontra lá. Temos o grupo aberto de compartilhamento de conteúdo do seu canal financeiro, link aqui na descrição. E se você quiser uma corretora mais completa, operar além dos Estados Unidos, Europa, Ásia, mercado de bons, commodities e títulos, Interactive Brokers, esse link aqui que está na tela e também na descrição. Você pode ganhar até $1.000 como prêmio de boas-vindas na abertura da sua conta, seguidas as condições. Na tela as minhas redes sociais, e se além disso tudo você sentir aí que há uma necessidade de estar aí realmente sendo acompanhado, porque você tem questões de dívidas, questões de orçamento, não fica muito claro para você como lidar com essa carteira, questão de imposto de renda, entre tantos outros aspectos, estamos com uma mentoria aberta aqui no seu canal financeiro. Vou deixar aqui na descrição onde tem um formulário. Eu gostaria que você preenchesse e lá eu vou poder saber um pouco mais da sua situação para poder fornecer um melhor serviço para você. No mais, agradeço por você ter assistido esse vídeo, um abraço do fundo do coração e até uma próxima oportunidade.